Olá, boa tarde. O período de férias escolares é marcado, entre outras coisas, por viagens de crianças e adolescentes. E é sempre bom ficar atento às normas para se evitar complicações. Eu sou o Guilherme Menezes e no Jornal da Justiça de hoje vamos dar algumas dicas para quem vai viajar com os filhos ou mesmo permitir que as crianças ou adolescentes viajem sozinhos. E você vai acompanhar ainda. O Ministério Público questiona no Supremo Tribunal Federal a desqualificação de vítimas em casos de violência contra a mulher. Superior Tribunal de Justiça decide. Cuidadora que assinou contrato para garantir atendimento ao patrão em hospital não é obrigada a pagar a conta. E ainda, STF decide que créditos presumidos do Imposto sobre Produtos Industrializados não devem ser usados na base de cálculo para pagamento do PIS e da COFINS. O Supremo Tribunal Federal vai analisar um pedido da Procuradoria-Geral da República que questiona a prática de desqualificação de vítimas de violência sexual. A reportagem é de Evne Araújo. A tentativa de desqualificação de vítimas de violência sexual tem sido uma tática usada por advogados na defesa dos réus. E é justamente esse tipo de estratégia que a Procuradoria-Geral da República quer combater. A PGR pediu ao Supremo Tribunal Federal que proíba questionamentos sobre o modo de vida da vítima durante a apuração e o julgamento de crimes contra a dignidade sexual. O tema vai ser discutido no STF em uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, de relatoria da ministra Carmen Lúcia. A Procuradoria-Geral da República alega que o discurso de desqualificação da vítima, com a análise e exposição da conduta dela, parte da ideia de que seria possível separar mulheres que merecem ou não proteção pela violência sofrida. Segundo a PGR, no lugar de acolhimento, a denunciante passa a ter as atitudes julgadas, na tentativa de defender e justificar a conduta do agressor e sem repressão proporcional pelo Estado. Outro argumento é de que, na investigação de crimes relacionados à violência sexual, o consentimento da vítima é o único elemento a ser analisado. Para a Procuradoria, considerações sobre o comportamento da mulher são discriminatórias e devem ser repreendidas. Ainda segundo a PGR, a desqualificação da conduta feminina é inconstitucional e os órgãos que conduzem o processo criminal têm a obrigação de coibir e de responsabilizar quem impõe violência psicológica à vítima. Em 2020, a influenciadora digital Mariana Ferrer teve a acusação de estupro desqualificada pela defesa do agressor em uma audiência telepresencial. O advogado expôs fotos da vítima que não eram relacionadas ao processo. Diante da gravidade da conduta, o juiz responsável pela análise da denúncia foi punido pelo Conselho Nacional de Justiça por não ter evitado o constrangimento da vítima. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve uma decisão que condenou um homem por maus tratos e apropriação indébita contra a mãe dele. O homem, desempregado, morava com a idosa que tem Alzheimer. Ele foi denunciado pelo próprio filho, que ficou impressionado com o tratamento dado à avó. Segundo a denúncia, o homem se apropriava do benefício da previdência da idosa e dos valores recebidos pelo aluguel de um imóvel. O dinheiro era usado para outros fins e assim se deixava de comprar alimentos para a mãe. O abusador foi condenado a 1 ano e 4 meses de reclusão pelos maus tratos e também a 2 meses e 20 dias de detenção por apropriação indébita. As penas foram substituídas por prestação de serviços à comunidade e restrição de fins de semana durante o período. E a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça também entendeu que uma cuidadora que assinou contrato para permitir a internação do patrão não terá de pagar dívida com o hospital. A repórter Samanta Peçanha tem outros detalhes.
Os ministros isentaram uma cuidadora da obrigação de pagar as despesas da internação do empregador que faleceu no hospital. Embora ela tenha assinado os termos de responsabilidade e de assunção de dívida para que o patrão pudesse ser internado, o colegiado entendeu que houve vício de consentimento na contratação do serviço e que o hospital falhou no dever de informá-la sobre as obrigações que estava assumindo. De acordo com o processo, ao acompanhar o patrão ao hospital, a cuidadora acabou assinando em nome próprio os documentos exigidos para viabilizar a internação. Após a morte do paciente, o hospital ajuizou a ação para cobrar as despesas tanto do espólio quanto da cuidadora. Em primeira instância, a ação foi julgada procedente em relação ao espólio do empregador e improcedente em relação à cuidadora. A sentença, contudo, foi reformada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo sob o fundamento de que os documentos apresentados comprovavam a contratação e não demonstravam a existência de vício de vontade. O ministro Moura Ribeiro, relator do caso no STJ, observou que a cuidadora assinou a documentação em nome próprio, mas a real intenção era transmitir a vontade do empregador, o verdadeiro beneficiário da contratação com o hospital. Para Moura Ribeiro, é cabível a aplicação da teoria da substituição, segundo a qual o empregado, no exercício das funções, sucede o empregador e atua como extensão da manifestação de vontade. O ministro ressaltou ainda não ter sido comprovado que o hospital tenha cumprido o dever de prestar informações à cuidadora quanto às consequências jurídicas de assinar aqueles documentos. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que é possível se retratar da desistência da denunciação da lide antes da homologação. Os detalhes com a Aline Campelo. O entendimento do colegiado foi de que, caso o denunciante desista da denunciação da lide e depois se arrependa, ele poderá se retratar, desde que ainda não tenha havido decisão homologatória da desistência, nos termos do Código de Processo Civil. Nesta hipótese, a denunciação da lide terá prosseguimento normal. No caso analisado, 2 proprietários rurais pedem indenização por danos morais e materiais devido a prejuízos que teriam sofrido com a duplicação da estrada de ferro Carajás em 2012. Na ação, a Vale havia desistido da denunciação da lide à construtora Norberto Odebrecht, mas antes da homologação do pedido, voltou atrás e requereu a manutenção da litis denunciada no processo. O Tribunal de Justiça do Maranhão manteve decisão do primeiro grau e acolheu o pedido da Odebrecht para excluí-la do processo, sob o argumento de que a desistência da denunciação tem efeitos imediatos. No STJ, a relatora, ministra Nancy Andrighi, explicou que a denunciação da lide constitui uma espécie de demanda incidente, ainda que tenha natureza eventual e antecipada. No caso dos autos, a relatora apontou que a Vale se retratou da desistência da denunciação da lide em relação à Odebrecht, antes mesmo de o juízo se manifestar a esse respeito. Como consequência, por considerar que a retratação não possui efeitos imediatos, já que depende de homologação, a terceira turma deu provimento ao recurso da Vale e restabeleceu a denunciação no processo. No próximo bloco, você acompanha as normas para viagens de menores de idade. Daqui a pouquinho. A Secretaria de Defesa do Consumidor no Rio de Janeiro proibiu motoristas de carros de aplicativos de cobrarem alguma taxa adicional pelo uso do aparelho de ar-condicionado. A partir de agora, as plataformas precisam informar, e de um jeito claro, quais as categorias incluem o uso do aparelho. Os carros que não tiverem o equipamento ou estiverem com o ar-condicionado quebrado deverão sair da categoria. Ainda segundo a resolução, enquanto as plataformas não se adequarem à norma, todos os carros que tenham ar-condicionado deverão circular com o aparelho ligado e sem nenhuma cobrança adicional. Em época de férias, principalmente escolares, muita gente aproveita para viajar com as crianças, claro. A repórter Carolina Chaves dá as dicas sobre a documentação exigida para os menores na hora do embarque. Acompanhe.
Viajar com crianças exige um planejamento que vai além das bagagens. Flávio vai passar 10 dias com os 2 filhos de 17 e 12 anos e com os sogros em Recife, Pernambuco. E para que não haja imprevistos, ele ficou atento a tudo. A gente se informou se precisaria de uma autorização, disseram que não, precisaria somente da identidade, e aí foi só a identidade que eles precisaram. Correu tudo tranquilo. Esta dona de casa viaja muito com os filhos e em uma das viagens, 4 anos atrás, o filho, na época com 12 anos, quase não embarcou para o Rio de Janeiro porque estava sem documento com foto. Uma semana antes ele perdeu o RG dele, né? Que já tinha, com 12 anos você tem obrigado a fazer um RG. Mas aí eu falei, vai embarcar com certidão de nascimento, tudo certo. Só que não embarcou com certidão. É bom ficar atento. Menores precisam de autorização prévia para viajar. Sem isso ou por falta de outro documento, o problema tem de ser resolvido nos postos da Vara da Infância e da Juventude, que em algumas cidades funcionam dentro dos aeroportos e rodoviárias. Nós temos desde as pessoas que vão autorizar algum amigo, algum colega para viajar com seus filhos. Nós temos casos de pais que vão autorizar os filhos a viajarem desacompanhados, mas também temos os problemas das pessoas que chegam de última hora, não se programaram e nem sabiam que precisavam de uma autorização, então a gente resolve aqui também. Em viagens dentro do país, a criança pode embarcar sozinha ou com maiores de 18 anos autorizados pelos responsáveis. Desde 2021, essa autorização pode ser formalizada pela plataforma e-notariado Ambiente Digital Nacional dos Cartórios Extrajudiciais e lá preencher as informações. Essa autorização também pode constar no passaporte para viagens tanto nacionais como internacionais. E para viajar com criança acompanhada por um responsável sem grau de parentesco, é preciso de autorização judicial ou pelos pais, nos moldes das resoluções do CNJ. Para saber mais sobre as normas de viagem para menores, eu converso agora com a presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, a doutora Ana Carolina Sena. Muito obrigado, doutora, pela presença aqui no jornal. A primeira pergunta que eu lhe pergunto é o seguinte, que eu faço é a seguinte: o que justifica exatamente essa exigência? Até é interessante a gente falar sobre a partir de quando, né? Antigamente era a partir dos 12 anos. O que é que justifica a exigência? Essa exigência ela é muito importante, porque o nosso país ele é um país continental, de dimensões grandes. Então, infelizmente, ainda existem muitos casos de crianças raptadas, crianças violentadas. E aí, quando eu falo de autorização para viagem em âmbito nacional, essa redução, aliás, essa restrição mais severa que aconteceu de reduzir para o que antes era só imposto para as crianças, de ser também imposto aos adolescentes menores de 16 anos, essa proibição de viajar desacompanhados, ela vem justamente para proteger e resguardar as crianças e adolescentes que, infelizmente, ainda são vítimas no nosso país de diversos tipos de violência e, dentre eles, aqueles realizados com mudança de cidade, né? Enfim, as crianças desaparecidas, né? Que hoje tem um número absurdo ainda no nosso país, infelizmente. Então, é muito importante, sim, essa burocracia. Mas não é em todos os casos. Em que casos que a lei se aplica? Quando eu falo de viagem nacional, em âmbito nacional, a regra é proibido criança e adolescente menor de 16 anos viajar desacompanhado dos pais ou do responsável legal. Mas eu tenho 3 exceções. A primeira das exceções, ela diz que essa criança e adolescente pode viajar desacompanhado dos pais, desde que seja para uma cidade contígua daquele domicílio dela ou na mesma unidade da federação. A segunda exceção, que até foi tratada na reportagem, é quando eu viajo com parentes, com ascendentes, que são os avós, ou colaterais até 3º grau, que são quem? São os irmãos, tios ou sobrinhos. Claro, esse parente ele tem que ser maior de idade para ficar responsável por aquela criança. E a terceira exceção é se eu tiver munido dessa autorização concedida pelos pais, pelo pai ou pela mãe que autorize aquela criança a viajar com aquele terceiro. São essas as 3 exceções, ou seja, a regra é criança, adolescente, menor de 16 anos não pode viajar desacompanhado. Mas eu tenho essas 3 exceções que permitem. Essa autorização a qual a senhora se referiu tem que ser feita em cartório, firma reconhecida? Qual é a exigência? Ela tem que ser feita em cartório, firma reconhecida, sim. A gente tem um modelo físico,
dessa autorização, que deve ser assinada e reconhecida a firma em cartório, mas hoje a gente tem um processo facilitado pela plataforma do e-notariado, que foi um procedimento de facilitação que é feito tudo de forma online. Também é um procedimento muito seguro, né, que tem verificação de identidades, enfim, tudo, um procedimento feito por vídeo, mas facilita essa autorização, que é tudo feito de forma online, com certificado digital, por essa plataforma do e-notariado. Para caso de viagens internacionais, aí muda de figura, as regras são outras. Muda de figura. Viagens internacionais, as regras são mais rígidas, né? E o sentido disso também, além das formas de violência praticadas contra crianças, os inúmeros casos que a gente tem dos pais ou mães que acabam viajando para outros países e não regressam, infringindo aquelas normas que regem a guarda do caso em concreto ou até a autoridade parental daquela mãe ou daquele pai. Então, as regras são mais rígidas quando eu falo de viagem internacional. As regras do nosso país são as seguintes: para eu não precisar de autorização, a criança ou adolescente ela tem que estar... E aí, eu não falo mais de 16 anos, Guilherme. Viagem internacional, eu falo menor de 18 anos. Então, basta ser criança ou adolescente, abaixo dos 18 anos. Criança é até os 12 anos e dos 13 aos 18 são os adolescentes, 12 aos 18 os adolescentes. Então, as normas são mais rígidas para viagens internacionais. Então, eu tenho que estar acompanhado dos pais, de ambos, para eu não precisar de autorização. Mas se a criança ou adolescente viajar com o pai ou com a mãe, eu preciso da autorização do outro genitor. Essa autorização ela tem um procedimento que pode ser feita já no passaporte da criança, ou então da mesma forma que essa autorização para viagens nacionais, por escrita, com firma reconhecida em cartório, e também pode ser feita por essa plataforma que é a do e-notariado, como forma de facilitação. Voltando às viagens nacionais, há diferenças para regras de viagens que partem de rodoviárias ou de aeroportos ou até de um carro particular? Há diferença ou as regras são as mesmas? As regras são as mesmas. Muito importante esse ponto, Guilherme, porque essa autorização ela pode ser solicitada, por exemplo, nos hotéis, nas pousadas ou por uma autoridade na estrada, enfim. Então, vale para qualquer forma de deslocamento com aquela criança ou adolescente em âmbito nacional. Então, é importante que estejam munidos dos documentos necessários, ou seja, documentos de identificação, no caso de criança, certidão de nascimento, no caso de adolescentes, documento com foto, também do documento que comprove aquele vínculo, no caso da exceção dos parentes, se estiver viajando com parente, que não é pai e mãe, mas é ascendente ou colateral, eu preciso de comprovar esse vínculo, ou seja, eu preciso da documentação que comprove esse vínculo, e no caso da autorização, eu preciso andar com aquela autorização. Então, é importante que, uma vez munida dessa documentação, que guarde no local durante toda aquela viagem, para que, se for necessário, apresente. E quem é que pode exigir essa autorização, claro, além da polícia? Por exemplo, na entrada do hotel, o balconista pode exigir? Pode. Inclusive, é um procedimento padrão. Todo mundo tem que se identificar, né? Quando a gente faz o check-in no hotel ou numa pousada. O procedimento padrão é esse. Primeiramente, verificar o vínculo. Se não existe um vínculo, se não é pai ou se não é mãe, o padrão já é solicitar essa comprovação, justamente para evitar qualquer forma de responsabilização num eventual sequestro, numa eventual violência praticada contra aquela criança ou adolescente, que é o ser vulnerável, né? Que geralmente está numa situação ali de não conseguir se defender, de se sujeitar às determinações da pessoa que está com ele, o maior de idade. Muito bem, então é só tomar as providências necessárias e boa viagem. Tomar as providências necessárias, guardar a documentação e se divertir, né? E proporcionar bons momentos para aquela família, aquela criança ou adolescente. Muito bem, eu conversei com Ana Carolina Sena, diretora ou presidente do Instituto de Defesa do Direito de Família no Distrito Federal. Muito obrigado, uma boa tarde para você. Eu que agradeço, é uma honra participar com esse tema tão importante. Bem, a seguir, entidades sem fins lucrativos questionam no Supremo Tribunal Federal contrapartidas para a concessão de imunidade tributária. A gente volta em instantes. A Polícia Federal e o Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas fizeram a operação A Praia Nossa para combater a extração ilegal de ouro e areia no estado. Anderson Arcoverde tem os detalhes.
Durante a operação autorizada pela Justiça Federal no Amazonas, policiais destruíram uma balsa no lago Tarumã, zona oeste de Manaus. A embarcação era usada para o garimpo ilegal. De acordo com a Polícia Federal, a balsa estava causando danos ambientais na região e foi destruída por causa da impossibilidade de remoção do local em que estava atracada. Foi instaurada uma investigação para identificar os responsáveis, que vão responder por dano, extração de recursos minerais sem licença, usurpação de bens da União e associação criminosa. Por unanimidade, o plenário virtual do Supremo Tribunal Federal decidiu que os créditos presumidos do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, e incentivos fiscais concedidos às empresas exportadoras não fazem parte da base de cálculo para a contribuição do PIS e da COFINS. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. O Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, é um imposto federal sobre os produtos da indústria nacional. As alíquotas variam de acordo com o produto. O Estado oferece um crédito presumido de IPI às empresas exportadoras como forma de ressarcimento pelas contribuições devidas sobre a matéria-prima e insumos adquiridos dentro do país. O objetivo do crédito é incentivar a exportação. A cobrança do PIS e da COFINS sobre o incentivo foi questionada no Supremo pela União em um recurso apresentado contra a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O Tribunal Regional havia determinado que essas contribuições não incidem sobre os créditos fiscais recebidos por uma empresa de equipamentos agrícolas em decorrência de aquisição de matéria-prima interna para a fabricação de produtos destinados à exportação. No Supremo, os ministros mantiveram essa decisão, negando o pedido da União. De acordo com o relator, ministro Luiz Roberto Barroso, presidente da Corte, os créditos são auxílios financeiros prestados pelo Estado às empresas exportadoras para desonerar o setor. Nesse sentido, a tese firmada pela Corte foi de que os créditos presumidos de IPI não integram a base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS. Para os ministros, a incidência dos impostos não está de acordo com o conceito de faturamento estabelecido na Constituição Federal. Entidades sem fins lucrativos entraram com ação no Supremo contra a lei que regulamenta a imunidade tributária no setor. O argumento é que a norma estabelece contrapartidas muito rígidas para a concessão do benefício. As entidades não governamentais questionam dispositivos de uma lei complementar que regulamenta a certificação e as regras para a obtenção de imunidade tributária de contribuições para a Seguridade Social. O chamado terceiro setor reúne organizações sem fins lucrativos voltadas à prestação de serviços de caráter público. A ação foi distribuída ao ministro André Mendonça. A Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, a Confederação Brasileira de Fundações e a Associação Nacional de Procuradores e Promotores de Justiça de Fundações e Entidades de Interesse Social alegam que a legislação em vigor desde 2021 incluiu contrapartidas muito rígidas para conceder o benefício. Isso, segundo elas, chegou em alguns casos a impossibilitar o acesso à isenção. De acordo com as confederações, a imunidade tributária prevista na Constituição Federal é uma cláusula pétrea que não pode ser anulada por lei ou por emenda constitucional. Para as entidades, o objetivo do benefício é estimular a prestação de assistência social por instituições que trabalham ao lado do Estado na proteção da população mais vulnerável, em serviços essenciais como saúde e educação. Dessa forma, a lei complementar não poderia disciplinar aquilo que o texto constitucional não dispõe. A Vara de Execuções Penais do Mato Grosso destinou mais de R$1,5 milhão para instituições públicas e beneficentes sem fins lucrativos e que realizam trabalho social em Cuiabá. Os valores são de pagamentos de prestações pecuniárias e de acordos de não persecução penal. Acompanhe na reportagem de Fernanda Fernandes. A
apresentação do Coral Santa Cecília abriu a solenidade de destinação de recursos oriundos das prestações pecuniárias, das penas e medidas alternativas, promovida pelo Judiciário de Mato Grosso na sede da instituição. O total foi de pouco mais de R$1,5 milhão, quantia que vai contemplar 12 instituições e projetos da capital. Todas as instituições que apresentaram projetos foram visitadas. Então, após a análise documental, foi feita uma visita em loco, se a instituição existe, se ela atende aos requisitos do edital, se ela está desenvolvendo aos fins que ela se propõe. E a partir daí foi contemplado. A partir do momento que foi contemplado e recebeu a verba, a gente entra para a fase de prestação de contas. Então, que é feito dentro do mesmo processo, todo o acompanhamento da destinação dessa verba do qual elas receberam. As prestações pecuniárias são transações em que os réus primários, com bons antecedentes e autores de crimes de menor potencial ofensivo, são condenados a pagar uma quantia em dinheiro em substituição à privação de liberdade. Mas mais do que cumprir o que determinam as resoluções vigentes, a ação tem finalidade social e humanitária. Isso porque prestar esse apoio financeiro é, em muitos casos, fundamental para a manutenção e fortalecimento das entidades selecionadas. O Judiciário tem essa possibilidade através da arrecadação de recursos provenientes de multas e de acordos de não persecução penal. E hoje é um grande dia para nós contemplarmos essas entidades, propiciando para eles um fôlego, vamos dizer assim, nas suas atividades, nas suas obrigações que eles têm para com a própria sociedade. A Neuza, representante de uma associação terapêutica, e a Sheila, assistente social da ACC, confirmam o quanto o dinheiro veio em boa hora. Vamos reformar a cozinha, né? Deixar ela bem ampliada, bem bonita, que é um trabalho belíssimo que a gente faz lá. E a gente realmente quer que tudo seja muito organizado, sabe? Realmente vai fazer a diferença para nós naquele estabelecimento. Essa verba para a classe hospitalar é para manter a compra de material didático, para pagamento de um professor, tá? E manter a estrutura da sala mesmo lá na ACC. E o segundo projeto, que é o Acolher, é a manutenção da casa. Então a gente vai comprar colchões hospitalares, travesseiros hospitalares, ar-condicionado, máquinas de lavar. O Jornal da Justiça de hoje termina aqui. Uma boa tarde a todos e até amanhã.